cactus. Para muitas pessoas, essa é a única planta da Caatinga. As cactáceas são mesmo abundantes no sertão, mas a Caatinga é mais do que isso. O único bioma exclusivo do Brasil é, na verdade, uma floresta, como a Mata Atlântica ou a Amazônica. Uma floresta é um conjunto de árvores, e árvore é o que não falta no sertão. O Brasil precisa conhecer as árvores do semiárido, uma riqueza ameaçada tanto pela degradação quanto pelo esquecimento. As poucas reservas naturais do semiárido guardam a vegetação que o Brasil não conhece. Árvores altas, palmeiras. Você já imaginou a Caatinga assim? Quem chega ao Ceará no primeiro semestre se surpreende com a paisagem. É tudo diferente da eterna imagem do sertão. Solo rachado, vegetação rala, animais mortos. Aqui, na Serra das Almas, uma das maiores unidades de conservação da Caatinga, o que não falta é verde, de se perder de vista. Você tem aquela visão Caatinga seca, mas 6 meses do ano a Caatinga é totalmente verde. Então ela tem 2 estágios, né? O que torna ela mais bela ainda. Você vê ela numa época ela de um jeito, na outra época ela de outra. Para entender melhor o clima dessa região, vamos abrir parênteses. Uma das características do clima semiárido é o baixo índice de chuva. A região é ainda marcada por uma estação seca, que costuma acontecer no segundo semestre, mas pode durar anos. Além de chover pouco, o Nordeste brasileiro fica próximo da linha do Equador, onde o sol é mais forte. Para suportar a falta de água e o calor, as plantas da Caatinga criaram estratégias. Os cactos, por exemplo, armazenam água. Mas a maioria das árvores perde suas folhas durante a estiagem. Dessa maneira, diminuem a superfície de absorção e economizam água. Sem o verde das folhas, restam os caules esbranquecidos da floresta. Esse fenômeno acabou inspirando o nome da vegetação: Caatinga ou Mata Branca. Mas na época da chuva, a paisagem muda. Ela fica assim, ó, totalmente verde. E quem pensa que a Caatinga é homogênea, está enganado. Segundo o IBAMA, há pelo menos 12 tipos de vegetação, as chamadas fitofisionomias. O carrasco, assim, característico dele é essa grande densidade de plantas que a gente vê aqui. São plantas que ficam bem juntas. Outra característica seria o pequeno tamanho das folhas, são folhas pequenas, e o porte da vegetação. Além do carrasco, uma outra fisionomia da Caatinga é a mata seca. Nessa vegetação fechada, as árvores são mais altas e têm os troncos mais robustos. Um ecossistema onde predominam as plantas xerófitas. São plantas xerófitas, né? Que são essas que têm a capacidade de se adaptar a um ambiente semiárido, a condições de pouca água, que são normalmente caducifólias, né? Que têm as suas folhas que caem. Isso vai variar em relação à mata seca e em relação à caatinga arbórea, porque na caatinga arbórea cai quase que 90% das folhas, enquanto que na mata seca a gente pode ter isso variando menos, né? Sendo a taxa maior, atingindo até estourando 60%. Essa mata fechada aqui é a caatinga arbórea. Tem árvores, tem cactáceas e durante a estação da chuva o solo é coberto por esse extrato herbáceo. Essa daqui é uma erva típica do sertão nordestino, é a malva branca. Durante a seca, essa malva ela morre e cobre o solo e acaba protegendo da insolação. As variações na vegetação dependem da altitude e do tipo de solo. Mas algumas árvores são encontradas em toda a região de Caatinga, cada uma com sua utilidade. O juazeiro é sempre verde,
Raízes profundas garantem água mesmo em tempo de seca. Mas essa árvore também é conhecida por uma utilidade bem peculiar. A raspa da casca do juazeiro é usada para limpar os dentes. Aqui na Universidade Federal do Ceará foram feitas pesquisas sobre exatamente essas substâncias e o efeito da raspa da casca do juazeiro. E o resultado foi que, para a higiene bucal, é muito melhor essa raspa da casca do juazeiro do que qualquer creme dental. Ou seja, nós na cidade, coitados, estamos usando o creme dental como substituto da raspa da casca do juazeiro, porque nós não temos acesso àquilo que é melhor, que é a raspa da casca do juazeiro. Árvores frutíferas também são abundantes na Caatinga, como este imbuzeiro, que Dona Maria do Socorro plantou no quintal de casa. Moradora da zona rural de Caucaia, no Ceará, ela se considera privilegiada por viver cercada de Caatinga. E a ave é que dá a gente fica, é que a gente respira aquele ar puro, né? É com as aves. O imbuzeiro tem raízes que guardam água, o que garante fruta todo ano. Essas bolinhas amarelas misturam doce e azedo, um sabor que agrada muito o paladar sertanejo. As árvores do sertão têm mistérios que ultrapassam os 5 sentidos. As rezadeiras de Maranguape, no Ceará, usam as folhas de pinhão roxo para benzer. Segundo a crença, não tem erva melhor para tirar o mal olhado. Esse pinhão roxo aqui, medicina melhor que tem para rezar nos cristãos, nos povos, né? Porque ele tira mal olhada, assim, fazendo as que as pessoas vêm carregado. E esse aqui carrega. Aí depois que a gente reza, que cura tudo, aí pronto. Quem foi que disse para a senhora que pinhão roxo era bom? Rapaz, isso foi a pessoa dos astros. Todo dia, Dona Luísa recebe gente em busca de oração. Ela segue sempre o mesmo ritual. Passa as folhas de pinhão roxo pelo corpo do paciente, enquanto reza em voz baixa. Depois de rezar em 3 crianças, a Dona Luísa acha que eu também estou precisando de reza. Ela disse que eu estou com a espinhela caída. Agora faz assim. Aqui. Eu interpretei espinhela caída como uma dor na coluna. A rezadeira faz algumas medições no meu corpo. Oi. Depois pede para que eu abra os braços e começa a rezar nas minhas costas. Depois da primeira reza, Dona Luísa pediu para que eu me sentasse. Foi a vez de usar o pinhão roxo. A crença nas rezadeiras de Maranguape tem surtido efeito mesmo. Profissionais da saúde deixaram o preconceito de lado e procuraram as rezadeiras para atender melhor a população. Há 7 anos, elas encaminham pacientes para os postos e orientam o uso do soro caseiro. Uma união entre sabedoria popular e ciência que praticamente acabou com a mortalidade infantil na cidade. Antes, a diarreia matava 45 em cada 1000 crianças todos os anos. Hoje o número não chega a 5. Então, grande vitória que só foi possível por essa aliança que se foi feita, unindo o saber popular das nossas lideranças comunitárias, que são os nossos rezadores, com o conhecimento científico dos nossos profissionais, médicos e enfermeiros das unidades de saúde da família. No próximo bloco, Buzz Johnson, uma árvore e um produto. A escritora Raquel de Queiroz e sua fazenda que ela transformou numa reserva. E a paixão de uma alemã que deixou seu país para escrever sobre a Caatinga. Fique ligado que o Globo Ecologia volta num instante. Até já!